Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Code for the Win, e nesse vídeo nós iremos falar sobre formulários no HTML. É um assunto bastante importante, já que basicamente qualquer aplicação que você faça vai haver a necessidade de você coletar algum tipo de informação do usuário. Então, sem mais delongas, bora para o código. Um formulário HTML é usado para coletar dados de um usuário e na maior parte das vezes esse dado é enviado para um servidor onde ele será processado. Um dos exemplos mais clássicos de um formulário é o de cadastro. Nós iremos criar um nesse vídeo explorando as diversas tags que podem ser usadas em um formulário HTML. Então vamos começar pela tag form. Eu já estou aqui com um novo arquivo HTML e essa tag ela é usada para declarar um formulário HTML e todo o conteúdo do formulário vai estar dentro dela. Então, form, e ela se parece com isso. Em seguida, a gente pode adicionar uma tag de input e você pode usar uma tag de input para receber vários tipos de dados. Alguns deles são do tipo text, radio, checkbox, button e assim por diante. Nós vamos ver algum deles mais adiante, mas por enquanto a gente vai começar pelo tipo text. Então, para declarar um input do tipo text, você coloca um input do tipo text. Simples assim. Nós já podemos abrir isso aqui no nosso browser. Então eu tenho esse código aberto no meu browser e como a gente pode ver aqui, eu tenho o input. Então existem alguns atributos além do type que você pode passar para uma tag de input. Aqui vai algum deles. Você pode passar um name e ele é usado para definir o nome daquele campo. Então, por exemplo, nós podemos adicionar para esse campo aqui um name em que ele vai ser o first name. Quando enviarmos os dados deste form para o servidor, no servidor vai chegar um campo chamado first name. E lá você vai saber que o valor referente a esse campo é o primeiro nome do usuário. Um outro legal é o placeholder. Com um placeholder você consegue colocar um exemplo, uma dica de como preencher aquele campo. Então, aqui nesse caso a gente pode colocar algo do tipo junior, seria um exemplo, ou algo assim, exemplo junior. Então, se a gente for olhar aqui, você pode ver que eu tenho um campo com um exemplo júnior. Aí quando a gente começa a digitar, some. E aí quando eu apago, volta de novo. Um outro bastante importante é o ID. Então aqui nós podemos colocar o mesmo do nome, o ID sendo o mesmo do nome. E ele pode ser usado, o ID, em vários cenários, mas o principal é em conjunto com a tag label, que nós vamos ver agora. A tag label, ela define uma label para vários elementos de um formulário. Ela é bastante importante para aumentar a acessibilidade de uma página web, já que assistentes de leitura de tela usam as labels para ler o nome dos campos quando o usuário seleciona um campo. Ela também serve para selecionar campos pequenos, como checkbox, por exemplo, e só basta clicar no texto do campo que você quer selecionar. Então, como um exemplo aqui, nós podemos adicionar uma label. E aí você tem que dizer para quem que é aquela label, né? Então você usa um for. E aí, aqui o WebStorm já está me sugerindo o first name. E esse cara aqui que você coloca no for é sempre o ID do campo que você quer que aquela label seja vinculada. Então eu posso fazer assim. E sendo uma label, a gente precisa colocar um texto aqui. Então, first name. Aqui, label, a gente fecha. Então vamos salvar e olhar aqui. Aí nós temos, olha, first name
e aqui o campo do primeiro nome. Então, seria o meu nome, Denilson. Vamos adicionar já mais uns 2 campos aqui. Nós podemos colocar last name, pode ser last name, exemplo Silva. Vamos colocar um campo de e-mail só para termos essa opção aqui também. Então seria e-mail. Você pode ver que o WebStorm já sinaliza, né, que não existe nenhum campo no formulário com esse ID. Uma vez que a gente coloca e-mail aqui, ele já para de reclamar. Aqui o name vai ser e-mail. E como exemplo, a gente pode colocar sample gmail.com, algo assim. Então vamos dar um refresh aqui na nossa página. Ficou todo mundo alinhado na frente do outro, mas isso a gente pode resolver de várias formas. Uma forma legal talvez seja colocar cada campo e label dentro de uma div. Então agora deveria estar um debaixo do outro. Nós também podemos ter um input do tipo password. Ele é usado para permitir que o usuário digite a sua senha sem mostrar os caracteres. Então, vamos criar um novo aqui chamado password. Aqui vai ser eu estou colocando em inglês os nomes, então vai ser password. O ID, o nome do campo, e aqui o tipo a gente passa password. E aqui a gente não precisa de um placeholder, a gente pode colocar algo assim. Então deixa eu atualizar, ó. Aí quando a gente digita qualquer coisa aqui, ele está mascarado. Aí, certo? Vamos ver mais um tipo de input que é chamado de radio ou rádio, se você for ler em português. Ele é usado para que o usuário possa escolher uma opção dentre várias. Como um exemplo, vamos perguntar qual é a cor favorita do nosso usuário aqui nesse caso, dentre 3 cores. Então eu vou adicionar aqui um parágrafo. Então eu vou colocar um texto aqui que estamos fazendo no inglês. What's your favorite color? Nós vamos dar apenas 3 opções aqui, só para não ficar um exemplo muito longo. Então nós adicionamos um input aqui. E este input será do tipo radio. O ID desse aqui vamos colocar cor preto. Name. Aí o name, nesse caso aqui, é o do conjunto de cores que a gente estiver passando, né? Vou colocar isso aqui numa div, só para a gente ter um bloco fechado. Então vai ser o nome do nosso conjunto de cores aqui, né? Então eu vou colocar fave cor aqui. E aqui o valor desse value vai ser preto. Quando eu mando para o servidor esse valor aqui, é o que o servidor vai receber dentre, se eu selecionar a cor preto aqui, ele vai receber a cor preta lá do lado do servidor. Só que a variável que ele vai receber lá, né, vai se chamar faveCore aqui. Então no servidor você vai receber algo do tipo assim, ó, fave, você vai ter o seu objetozinho, aí você vai ter lá o faveCore igual preto. Aí você vai saber qual que é a cor favorita do nosso usuário aqui. Vamos adicionar uma label também, né? Porque senão vai ficar só
uma bolinha no meio da tela. Aí a mesma coisa, uma label para, e aí a gente coloca o ID, que nesse caso é preto. Aí nós temos aqui preto. Vamos colocar mais duas aqui. Então só mudamos alguns valores. Aqui vai ser vermelho. Continua com o mesmo nome para o vermelho, e aqui vai ser vermelho. Esse aqui amarelo. Amarelo e amarelo. A gente salvar e dar um reset aqui, ó. Então, qual a sua cor favorita? Aí quando eu seleciono um, ele vai e deseleciona o outro. Pode ver que eu nem preciso clicar na bolinha, porque eu estou usando uma label. Se eu clicar no texto, ó, ele já seleciona a bolinha que eu quero. Deixa eu resetar aqui, ó, você pode ver que não tem nada selecionado de início, mas a gente pode resolver isso fácil. Vamos supor que eu queira que a primeira opção sempre venha selecionada primeiro, que nesse caso é o preto. Então eu posso passar uma propriedade aqui chamada de checked. Então se eu salvar isso daqui, ó, e dar um refresh, ó, agora a cor preta é sempre selecionado já direto, assim que meu formulário encarrega. E aí eu posso mudar entre as minhas outras cores aqui. Então, já que a gente falou do Rhino aqui, que é um que permite que você selecione uma opção entre várias, vamos falar sobre o checkbox. Vou adicionar uma div aqui. Ela é basicamente igual ao array no código, mas ela vai permitir que a gente selecione várias opções dentre várias opções, né? Vamos criar uma lista de opções de coisas para se fazer no tempo livre para a gente exercitar esse checkbox. Então eu vou adicionar aqui um parágrafo também. Então, o que você gosta de fazer no seu tempo livre? Aqui seria in your free time. Então, como eu disse, é bem parecido. A gente pode começar aqui com o input. E aí, esse input vai ser do tipo checkbox. Ela vai ter um ID. O ID aqui, a gente pode colocar ler. O nome pode ser ler também, e o valor ler. Aí também iremos adicionar uma label para ler, e aqui vamos colocar ler livros. Então nós temos ler livros ali. Vamos colocar mais umas duas opções aqui. Quando a gente salvar isso daqui e dar um refresh na nossa página, a gente vai ver que a gente pode selecionar várias opções entre as que a gente listou ali. A nossa próxima tag será a tag select, e ela é usada para criar uma lista drop-down de opções. Vamos criar aqui uma lista de gênero musical. Também vou colocar isso dentro de uma div. Vamos começar colocando uma label. Eu vou chamar aqui de music. E aqui então, qual o seu gênero de música favorito, né? E aí a gente vai e adiciona um select. Aí precisa de um ID. Aqui eu dei o nome de music. E aqui um name. Vai ser fave music. E aí com as opções
elas são passadas em uma tag chamada de option. Então essas duas tags select e option, elas trabalham em conjunto. Então aqui numa option a gente passa um valor. Então a gente vai ter aqui valor, vamos colocar rock. E aqui colocamos rock and roll. Acho que só essas três opções está ok. A gente pode salvar, dar um refresh na nossa página. E aí nós temos aqui, né? Qual o seu gênero de música favorito? Aí nós temos o select. Aí quando a gente clica aparece o drop down e aí a gente pode selecionar nosso estilo de música favorito, né? Vamos adicionar umas quebras de linhas aqui. Tem formas melhores de fazer isso, obviamente, com CSS, mas vamos abusar disso daqui por enquanto. Então já melhora um pouquinho. Uma outra tag bastante usada é a tag chamada de text area. Ela permite que um usuário tenha mais linhas para digitar alguma informação que a gente peça a ele. Então vamos adicionar aqui. Vamos pedir. Vou falar aqui. Alright, something about you. Então escreva alguma coisa sobre você. E aí nós podemos adicionar a nossa text area aqui, que é a nossa tag. Existem dois atributos importantes para essa tag aqui, que são as rows e columns, que está como cows. E aqui a gente pode colocar algum texto. Eu gosto de alguma coisa. Ela vai definir qual que é o tamanho do nosso campo que vai aparecer no nosso app. Então vamos dizer que esse daqui vai ter o tamanho de 10 linhas e de 30 colunas. Então se eu salvar aqui e dar um refresh, ó, aqui a gente pode selecionar, apagar. Então, se eu for escrevendo qualquer coisa aqui aleatória, pode ver que eu tenho todo esse espaço. E se eu passar disso, ele adiciona um scroll para mim. Então, eu vou ter um texto, eu vou ter um campo maior, né? Para escrever o que eu quero sobre mim, nesse caso. Uma tag bem legal também de se usar é a data list. Com ela, você consegue pré-definir uma lista de opções para um campo de input. Vamos criar um campo aqui de estados do Brasil. É uma div. O que ela precisa, né? Ela vai precisar de um input. E aí você diz para esse input qual que é a lista que ele deve olhar, né? Nesse nosso caso aqui vai ser a lista de states. E aí a gente vai definir a nossa lista, né? Então é uma data list. A gente coloca um ID nela, que vai ser o mesmo que está aqui na lista. E aqui dentro a gente coloca as nossas opções. Então a gente vai usar um option, o mesmo que a gente usa no select. Então aqui, ó, a gente pode passar de forma diferente, assim. A gente passa option, value, vamos colocar aqui, ó, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro. E aí se a gente salvar isso daqui e a gente olhar aqui,
Não ficou, aqui só apareceu, vamos fazer mais bonitinho aqui, né? Vou adicionar uma quebra de linha e vou colocar uma label aqui também. Então, label, a gente pode adicionar outras coisas para esse cara, só para dizer que ele é, por padrão, ele é do tipo text, mas a gente pode adicionar aqui também. E vamos adicionar um ID para esse cara, state, aqui for state e state. Então, em qual estado você mora? Seria which state you live in. Então, se a gente der uma olhada aqui, ó, a gente vê, em qual estado você mora. Aí, aqui eu posso digitar o que eu quiser. Ceará, sei lá, eu moro no estado do Ceará. Ok, é um texto livre aqui, eu posso digitar o que eu quiser, mas eu tenho já algumas opções pré-definidas. Quando eu clico aqui, ó, se eu clicar em São Paulo, ele já coloca para mim São Paulo. E se eu começar a digitar, por exemplo, aqui, ó, mato, ele já vai me dar todas as opções que começam a se encaixar no que eu estou escrevendo, tá vendo? Aí eu posso clicar aqui em Mato Grosso do Sul, por exemplo. Ou se eu colocar só o Sul, aí ele já... essa palavra já está contida nessa opção, né? Aí ele mostra para mim Mato Grosso do Sul, aí eu só clico. Então, é uma tag bem legal, assim, quando você já tem um input que você já espera algumas respostas padrões, você já tem algumas respostas em mente que pode ser. Isso já ajuda o seu usuário. Um outro tipo que o input pode assumir é o tipo button. E ele se torna um botão, é simples assim. Então, se eu colocar um input aqui do type button com o value de submit. Quando eu salvar e iniciar, eu tenho um botão tipo submit aqui. Você também pode usar simplesmente a tag button, que vai fazer a mesma coisa. Ela vai adicionar um botão para você na tela. Então você vai ter o mesmo resultado aqui. Outras duas tags que são legais de se usar também é a field set e a legend. Com essas tags você pode agrupar campos que fazem sentido ficar juntos. Por exemplo, vamos agrupar esses 4 campos aqui. Então a gente pode colocar aqui em volta deles um field set, seria, a tradução seria um conjunto de campos, né? Então eu adiciono o meu field set aqui e aí eu coloco uma legenda. E aqui eu vou colocar login information, informação de login. Então eu vou salvar. Quando dá um refresh aqui, ó, ele vai e adiciona essa linha aqui em volta junto com uma legenda em cima. Então eu sei que daqui é um grupo de informação. Então o vídeo de hoje é esse. Eu sei que ficou um vídeo um pouco maior que o normal. É de fato um assunto um pouco maçante porque existem bastante tags que envolvem formulários no HTML, mas todos estão ali para te ajudar a da melhor forma possível coletar dados de um usuário na sua aplicação. Eu aconselho que, caso essa seja a primeira vez que você esteja vendo essas tags, que você brinque com elas, tente fazer o seu próprio formulário. Eu vou deixar um link na descrição com mais referências em relação a essas tags e formulários no HTML. E qualquer dúvida, deixe aí embaixo nos comentários, ou se junte no nosso Discord e lá nós estaremos prontos para te ajudar e responder qualquer dúvida que você tenha. Então, por esse vídeo é só e eu te vejo numa próxima. Até mais!